Olá, galerinha do quarto ano, vamos para mais uma aula de matemática. Na página 244, vamos falar de medidas de capacidade ou volume do litro, seus múltiplos e submúltiplos, tá? Então, pela necessidade de medir-se a capacidade de objetos ou de líquidos, entre outros, surgiram algumas medidas de capacidade ao longo da história, tá? Medir a capacidade ou volume de objetos é uma prática que é bastante comum e necessária também. E hoje vamos falar sobre o litro e os seus múltiplos e submúltiplos, tá? Vocês já devem ter visto receitas que fala 30 ml, 1 litro de água, entre outros. Essas são algumas medidas de capacidade que vamos falar sobre hoje. No livro temos uma pequena conversação entre a mãe e filha, em que elas estão fazendo uma receita, tá? A mãe vira e fala: Mariana, você já colocou 300 ml de leite, o fermento e a farinha de trigo? Estão faltando os ovos e os 100 ml de óleo, tá? A filha responde: certo, mamãe. Passe-me, por favor, o copo de medidas para eu medir os 100 ml de leite, tá? Então, eu quero perguntar para vocês. Vocês sabem o que significa esse ml que a mãe de Marina falou na receita? Se vocês não sabem, hoje vocês vão saber, tá? Então, esse ml é a representação do mililitro, tá? E o copo de medidas que Mariana havia falado é o recipiente em que ela vai medir a quantidade de líquido que ela precisa na receita, tá? Então, essa quantidade ela determina a capacidade ou volume de cada coisa, tá? A medida de capacidade ou volume mais utilizado é o litro, tá? Mas também existem outras de acordo com a quantidade que queremos, tá? E existem medidas que são maiores que o litro e menores que o litro, tá? Para medir também a capacidade ou volume de uma garrafa de água, tá? Usamos a medida menor que o litro, que é o mililitro ou o ml, que é a sua representação, tá? Temos também na página 245 a relação do litro com seus múltiplos e submúltiplos, tá? Temos aqui os múltiplos, o quilolitro, o hectolitro, o decalitro. Aí temos no centro o litro e os seus submúltiplos. Temos o decilitro, o centilitro e o mililitro, tá? E para a gente medir pequenas quantidades de líquido, tá? Usamos medidas menores que ele, tá? E chamamos de submúltiplos do litro, tá? Que foi esse que falamos, o decilitro, o centilitro e o milímetro, tá? Temos também no quadrinho, no livro, o valor deles e a relação deles com o litro, tá? Então, a cada unidade de medida de capacidade ou volume é 10 vezes maior que a quantidade, que a unidade inferior, tá? Então, essas unidades, elas variam de 10 em 10, tá? Com isso, peço que façam o exercício da página 246 até a página 248 e deem uma observada no quadro dos múltiplos e submúltiplos do litro.
Agora, vamos pular para a página 250 para darmos uma introdução sobre fração, tá? A fração é uma ou mais partes, tá? De um inteiro, tá? Que foi dividido igualmente. Por exemplo, temos uma pizza e devemos dividi-la em 4 partes, para 4 pessoas, tá? Então, cada pedaço dessa pizza representa uma fração, tá? Por exemplo, tem uma pizza, tem 4 pessoas, eu tirei um pedaço. Então, esse pedaço é 1/4 dessa pizza, porque a pizza tem 4 pedaços, tá? Então, a fração é simplesmente essa divisão dessas partes, tá? Temos no livro a representação dos 2/3, 3/4, tá? Em que a parte de cima chamamos de numerador e a parte de baixo chamamos de denominador. E esses 2 nomezinhos são os termos da fração. Então, para existir uma fração, temos que ter um numerador e um denominador, tá? O que esses termos indicam, tá? O numerador, ele indica as partes tomadas do inteiro, tá? Como eu dei o exemplo da pizza, como eu tirei um pedaço da pizza, então esse 1 é a parte que eu tomei de um todo, tá? E o denominador é o total de partes do meu inteiro. Se eu tirei uma de 4 pedaços, então vai ficar, minha fração da pizza vai ficar 1/4, tá bom? Aqui no livro tem um exemplo em que a figura foi dividida em 15 partes iguais, tá? E foram tomadas 9 partes, tá? Ou seja, essa fração vai ficar 9 por 15, porque eu tomei 9 partes de 15 partes iguais, ok? E também temos a leitura da fração, tá? Existe uma peculiaridade na leitura, tá? Lemos primeiro o numerador e depois o denominador. Quando temos a fração 1/2, a gente lê 1/2 ou metade. Quando temos 1/3, lemos 1/3 ou terça parte. 1/4 quando é 1/4 ou quarta parte. E assim sucessivamente, tá? Quando o denominador for 10, lemos como décimo. Se for 100, é centésimo. E 1000, milésimo, ok? Então, se temos uma fração 6/10, vamos ler 6 décimos, tá bom? E agora, para representarmos as frações com denominadores maiores que 10, acrescentamos a palavra avos, tá? Porque avos quer dizer uma divisão em partes iguais, tá? Por exemplo, se eu tenho uma fração 1/11, eu vou ler da seguinte forma: 11 avos, ok? No livro tem um quadradinho explicando e mostrando como são lidos diversos tipos de fração, que eu peço que vocês deem uma lida para fixar na cabeça de vocês, tá? E agora, na página 253 até a página 258, tem bastante exercícios para introduzir vocês nesse assunto da fração, tá? Qualquer dúvida é só me procurar. Beijos e até a próxima aula.